Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a terapeuta ocupacional do CEPOM, Lilian Vaz Martim. Lilian, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a sua presença. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Registramos aqui a presença da Marcinha. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lilian. Bom dia, ouvintes também. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interfaces com a Tecnologia, Etapa 9. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem para a nossa fanpage do Facebook. Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar então a nossa entrevista, né, Lilian? Lilian, qual é a sua formação e como é que você chegou lá no CEPOM? Bem, é uma pergunta boa, porque aqui em Florianópolis nós ainda não temos o curso de terapia ocupacional. Eu sou terapeuta ocupacional, é um curso de nível superior e muita gente ainda confunde com a fisioterapia, com a psicologia, com o serviço social. Mas não, são profissões diferentes, né? Então, o terapeuta ocupacional é um profissional que trabalha com alguns outros recursos. Eu já me formei em 91, então tenho 26 anos de formação e depois de ter feito terapia ocupacional eu fiz algumas outras formações na área de saúde mental, antroposofia, aconselhamento biográfico e agora gênero e diversidade. Sou funcionária estadual da saúde, vim para Florianópolis em 1995, quando assumi como terapeuta ocupacional no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Lá eu trabalhei até 2005. Mas já em 96, quando eu cheguei em Florianópolis, eu fui convidada para um evento no CEPOM. E esse evento me motivou a querer trabalhar nessa instituição. Naquela época não era muito possível conseguir transferências, mas em 2005, finalmente eu consegui efetivar esse desejo de trabalhar com o CEPOM. Antes disso, não tinha terapia ocupacional no CEPOM? Não, nós já tínhamos colegas trabalhando lá. Tivemos o Osvaldo, a Laura, que foram profissionais que trabalharam, hoje já aposentados. Mas, assim, eu não consegui a transferência do Instituto de Psiquiatria, porque também tinha um número limitado de profissionais, como na região não forma terapeutas ocupacionais, a gente não tem essa possibilidade aqui, né, de novas contratações. Já que tu estás falando da terapia ocupacional, Lilian, tu falou que é um curso superior, né, que aqui em Florianópolis não tem uma faculdade, por isso não se tem muito conhecimento do que faz esse profissional, né? Então explica pra gente o que é a terapia ocupacional e qual é a importância da terapia ocupacional para o paciente oncológico lá dentro do CEPOM mesmo. Certo. Bem, o terapeuta ocupacional é um profissional da saúde que usa a atividade como recurso terapêutico. Essa atividade ela pode ser expressiva, construtiva, então você trabalha às vezes com argila, com pintura, com jogos, ou até mesmo uma atividade de vida cotidiana. Algumas pessoas perdem algumas referências no seu cotidiano, do autocuidado, como tomar banho, se vestir, a própria alimentação. Então o TO também trabalha com essas questões assim de adaptações quando é necessário, adaptações de ambiente, adaptação de objetos para facilitar a vida das pessoas. A gente tem como objetivo sempre recuperar, melhorar ou reabilitar alguma função, promovendo assim melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Uma vez que o paciente com câncer passa por alterações da sua rotina devido ao tratamento, devido à doença, o terapeuta vai avaliando as necessidades, os medos, os comprometimentos que essa pessoa tem e tenta oportunizar uma ressignificação do momento de vida daquela pessoa. E tenta trabalhar sempre com a sua história, né? Não é porque eu tive um câncer que eu deixo de ser a Lilian. Eu continuo tendo a minha história de vida, a minha biografia, a minha família, os meus desejos. Então a gente olha sempre os potenciais saudáveis dessa pessoa.
Legal. Fala um pouquinho pra gente, Lilian, falando lá do CEPOM, do cuidado interdisciplinar ou multiprofissional, né, que a gente chama do paciente com câncer. O que o CEPOM disponibiliza para o paciente oncológico? Bem, o CEPOM hoje oferece, dentro do que é preconizado pelo SUS, todos esses profissionais, né? A gente tem profissionais da nutrição, do serviço social, da fonoaudiologia, da fisioterapia, da terapia ocupacional. Tem uma gama de profissionais. Eu posso até esquecer alguns se eu for citar dentista, todos aqui, né? O odontologia. Tem vários profissionais. Mas é legal assim pensar em interdisciplinaridade e multiprofissionais, porque assim, algumas ações, mesmo a gente já caminhando para a interdisciplinariedade, ainda falta muito, né? Hoje em dia a gente ainda tem uma tendência a trabalhar muito individualmente os profissionais. As equipes na unidade hospitalar são mais próximas, já tem um exercício dessa multiprofissionalidade um pouco maior, mas ainda vai um tempo para a gente chegar efetivamente a interdisciplinariedade ou a transdisciplinariedade que já tem se falado hoje, né? Mas a gente não pode esquecer que o ser humano é um ser integral, sistêmico, enquanto corpo, mente, espírito, e assim, toda intervenção que acontece ou da forma como acontece, a gente tenta que ela seja de uma forma integrada, colaborativa, para efetivamente a gente estar ajudando os nossos pacientes. Então, assim, o CEPOM é referência em trabalho, disponibiliza uma equipe completa, né, do que é preconizado. É claro que a gente sempre acha que pode ter mais profissionais, né? Eu gostaria de ter mais terapeutas trabalhando comigo, e todos os outros colegas com certeza também gostariam de ter mais profissionais, porque a gente tem muitos pacientes hoje sendo Então a gente atendidos. estava conversando como é que funciona essa questão da multiprofissionalidade, da interdisciplinaridade, quando a pessoa está doente. Por exemplo, o paciente oncológico, ele tem um atendimento médico, né, do diagnóstico dele, do que ele precisa fazer, de exames, tudo, mas ele também tem o atendimento psicológico, o atendimento da parte de legislação que o assistente social pode fazer, do que o serviço social. Tem o tratamento tem algumas consequências, né? Sim, a pessoa perde muito da sua funcionalidade, quebra alguns papéis, as rotinas, né? Então, às vezes, você começa um tratamento e você começa a ter dificuldade com a deglutição e precisa do auxílio da nutrição e também, às vezes, da fono. Às vezes, a tua dieta tem que ser toda alterada, também precisa da abordagem desse profissional. No caso da fisioterapia, às vezes você faz com a retirada da mama, a retirada de linfonodos axilares e faz edema de membro superior, também precisa estar trabalhando esse membro. Com a terapia ocupacional, quando você tem as perdas dos teus papéis sociais e de ação no mundo. Então, assim, todos os profissionais, né, estão interligados. Às vezes você começa um tratamento de radioterapia e você tem sequelas que precisa de uma avaliação odontológica. Com a enfermagem tem todos os cuidados, e desde os cuidados medicamentosos, os cuidados com a própria troca de alguns de bolsa de colostomia e por aí vai, né? Então a equipe efetivamente precisa estar trabalhando de uma forma colaborativa, porque um precisa do outro em algum momento, né? Com certeza, é bem bonito esse trabalho, né? Ô Lilian, a Lilian foi nossa colega também no curso de ela é especialista em gênero e diversidade também. E o nome do trabalho de conclusão de curso dela foi o Saber Vivo de Mulheres com Câncer de Mama. Fala um pouquinho pra gente como é que foi fazer esse trabalho, qual era a proposta. Bem, ter feito parte desse programa já foi muito bacana, porque teve toda uma interação e mudou muitos paradigmas de conhecimento pessoal, né? Então a gente está sempre buscando novos recursos. Mas no contexto do câncer, a gente observa que sempre quando você recebe uma notícia de câncer, você lida com um diagnóstico que as pessoas já têm uma referência dessa doença anteriormente, né? Com preconceitos culturais, com informações divulgadas na mídia. Então, a pessoa receber um diagnóstico de câncer já tem uma questão que muda
toda a certeza de como vai ser o seu processo de vida a partir daquilo. Então, o significado de adoecimento e dos cuidados são construídos socialmente. E dependendo de como a gente constrói ou como a gente desconstrói, a gente vai ficando melhor para a nossa trajetória de vida, né? A proposta do trabalho com o TCC, para mim, foi uma proposta muito pessoal. O grupo já existe há algum tempo, mas quando eu assumi a coordenação desse grupo, do Grupo Gama, eu tinha uma pergunta pessoal. Eu, na minha empáfia terapêutica, né, eu achava que eu ia chegar em um grupo de mulheres com câncer de mama e que essas mulheres estavam precisando de muita ajuda para lidar com o seu processo de adoecimento. E para mim foi uma surpresa quando eu entrei num grupo, fiz a primeira atividade e eu percebi que essas mulheres, elas tinham um outro saber, elas tinham uma outra construção pessoal. E me veio uma outra pergunta, né? Como essas mulheres podem garantir o seu processo de forma tão viva, tão salutar? Como é que elas estão bem apesar do câncer? Mas isso era uma questão minha, né? E que eu precisava estar entendendo. Essas questões todas que me envolviam. E com elas eu aprendi que elas tinham desenvolvido um saber muito próprio. Uma coisa, Maturana fala sobre a biologia do amor, mas eu acho que até perpassa, porque ali a gente não usa o verbo amor, é o amar mesmo, né? Então essas mulheres, elas criam entre elas uma irmandade, né, uma força vital, e se recriam a partir do diagnóstico. Então, algumas delas comentam mesmo, minha vida mudou depois que eu recebi um diagnóstico de câncer, né? Elas adquirem esse saber vivo no cotidiano, no saber da experiência, no discernimento, na capacidade de coordenação da própria vida, de uma auto-organização e essa comunicação que elas trocam entre elas. Então, em cima disso, e em cima de alguns outros acontecimentos, eu fiquei pensando, poxa, que bacana se a gente conseguisse levar isso para as meninas no ensino fundamental. Porque se as mulheres aprendessem a se portar com essa qualidade, já desde a infância, elas teriam uma outra ideia sobre feminismo, elas teriam uma outra ideia sobre como se colocar no mundo, se empoderar de algumas ações. Então, em cima disso que a gente pensou, todo o TCC, e daí daria para... Lindo, tá lá no repositório também. Tá lá no repositório. Isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer um programa, Lília. Vamos pensar em falar só sobre esse teu TCC, aprofundar ele, que é muito bonito isso, né? A intenção dele, a tua pergunta, o teu questionamento, da onde tu partiu. Então, fala pra gente, então, Lilian. Tu é presidente do Gama e o que é o Gama? Bem, o Gama é um grupo de apoio, né? Eu sou presidente do Instituto Gama. Então, o Instituto é uma associação civil que surgiu por conta do grupo. O grupo tinha algumas demandas já de algum tempo. O grupo já tem 22 anos de existência. O grupo foi fundado em 1995, 4 de maio de 1995, e naquela fase, quando o grupo foi criado, ele tinha um objetivo que era auxiliar as mulheres que eram submetidas à cirurgia de retirada de mamas, que naquela época as mastectomias eram mais radicais do que hoje, a recuperar as atividades funcionais, sociais, o mais precocemente possível. Além disso, o grupo também tinha o objetivo de criar estratégias de autoestima, incentivar as atividades de vida, lidar com as formas de tratamento, tinha alguns exercícios de reabilitação, cuidados pessoais, sexualidade e garantir o fornecimento de próteses, organizando assim para dar empoderamento a essas mulheres. E esse grupo se mantém até hoje, né? Então é um grupo já com uma história, e com o tempo a gente começou a perceber que a gente tinha que se colocar mais politicamente para algumas ações. E para poder se colocar mais politicamente com algumas ações, cobrar de algumas entidades, inclusive algumas questões que dizem respeito aos direitos, a gente precisava criar uma associação civil, que daí é o Instituto Gama. Até uma pergunta,
Gama, fica dentro do CEPOM. Que local ali para os ouvintes podem estar procurando? O Gama fica, acontece na sala, tem uma sala de grupos de atividades. Nós temos grupos quinzenais, de encontros quinzenais, que as pacientes já recebem um calendário no início do ano com as datas. E nós nos reunimos nesse auditório, nessa sala de grupos. Tá, e uma outra pergunta. No início do programa, você falou da questão multiprofissional, do CEPOM, né? Então, nós tivemos aqui, já entrevistada na rádio, a senhora Candinha Marque, que é presidente da Associação das Pessoas Ostomizadas, né? E no CEPOM também já tive contato com a Maristela, que é estomoterapeuta. Como é que, no caso, a teoria ocupacional, a terapia ocupacional ajuda essas pessoas ostomizadas, recém-ostomizadas? Bem, nós temos a Maristela Gessi, que faz um excelente trabalho de orientação, e quando ela precisa de alguma avaliação terapêutica, então passa para a gente. Os pacientes dentro do CEPOM são atendidos no ambulatório individualmente. E daí eu trabalho com a história de vida desses pacientes. E daí, em cima dessas atividades, a gente vai vendo o que a pessoa precisa mais. Então, assim, um paciente que está usando uma bolsa, às vezes ele precisa de orientação. Como que ele vai lidar com a sua sexualidade, ou como que está sendo para ele aquele momento. Às vezes, a bolsa não é o maior problema para a pessoa, né? Às vezes, a queixa que vem é como as pessoas o olham quando ele está com a bolsa, ou quando vai fazer a higienização, né? Então a gente já teve situações assim bem dramáticas de falas de pessoas que trazem: eu estava no banheiro me higienizando e o meu marido virou o rosto para, né? Então tem várias situações. A pessoa está lidando com uma situação muito nova, focada numa patologia que a gente ainda tem muito preconceito, e um olhar criado culturalmente de uma forma errônea, né? Já está lidando com isso, e às vezes ainda precisa lidar com outras situações de vida cotidiana, porque a vida segue, né? Os teus filhos continuam crescendo, o teu trabalho está lá, a tua vida está toda ali, né? Você não deixou de ser aquele ser. E a questão também da higienização, como você falou da bolsinha, né? A questão que Florianópolis ainda não tem um banheiro adaptado, né? Então, geralmente, assim, orienta que as pessoas que são ostomizadas acabam utilizando o banheiro para deficiente, que é um local mais reservado, né? Sim. E mesmo assim, as pessoas ficam olhando que deficiência é essa, a pessoa não está de muleta, que deficiência é essa, né? Para estar utilizando esse espaço. Então, vamos falar, uma cobrança, realmente, esse olhar que tem das pessoas que não têm conhecimento disso. É importante que os pacientes passem por essa orientação, né? Porque a gente percebe, assim, pessoas que têm muito mais dificuldade são justamente as que não buscam informação, orientação. Mesmo dentro do CEPOM, a gente tem uma equipe grande, mas nem sempre os pacientes conhecem todos os serviços, ou sabem que esse serviço oferece um grupo de apoio, que esse serviço atende às demandas ambulatoriais, que às vezes a pessoa também tem que buscar, em cima das suas dificuldades, buscar orientação do que ela pode estar cuidando ou tratando, né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a terapeuta ocupacional Lília Vaz Martim, que é terapeuta ocupacional lá do CEPOM e presidente do Gama também. Lília, você teve um case premiado agora pela CIF na categoria Terceiro Setor, no prêmio Mulheres que Fazem a Diferença. Conta pra gente como é que foi ganhar esse prêmio, como é que foi essa... Que case era esse? O case era do Gama mesmo? O case é o próprio Gama. Né? Acho só cortando um pouquinho, talvez explicar para os ouvintes o que é o case. Acho, né? É uma historinha que conta para ganhar um prêmio, né? Na verdade, quem inscreveu o case não fui eu, né? Foram as pacientes do Gama. Então, elas se inscreveram, não me deixaram ver o vídeo, porque diz que tem um vídeo de criação, eu não vi. E, assim, só me perguntaram fizeram uma entrevista me pedindo alguns dados da minha própria biografia, que eu passei. Então, foi uma surpresa ter ganho esse case. As meninas participaram do evento, eu não tinha
Eu não achei que nós seríamos premiados, porque tinham cases muito legais lá, muitas histórias bacanas de ação, né? Eu não pensei que a nossa história era tão legal. Eu até acho que a nossa história é muito bacana, mas eu não pensei que nós seríamos premiadas. Como algumas pacientes foram no dia da premiação, eu ainda comentei com uma delas, tomara que a gente ficasse pelo menos entre as 3 finalistas para não ficar tão feio, né? Mas no final nós fomos escolhidas, o case foi premiado, e eu acho que isso é reflexo de todo um trabalho, todo um investimento de alguns anos já de dedicação, né? Então, assim, na verdade eu tenho um compromisso com o Gama, esse grupo mudou minha vida, né? Porque eu aprendo com essas mulheres todos os dias. E aprendo com elas uma coisa muito simples, que é o valor da vida. Então, viver, porque a vida é o mais importante. E Lilian, eu tenho uma pergunta minha, uma curiosidade pessoal, né? Como você lidar com a sua inteireza, com a sua saúde mental, para me fazer melhor compreender, quando a gente trabalha com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantos pontos de interrogação, com tantas mudanças, com a doença mesmo, né? Como você se respalda? Bem, eu acho que isso em qualquer área, né? Mas quando a gente lida com a dor, e a dor ela é uma coisa que te impacta muito, ainda mais quando você lida com pessoas tão calorosas, tão amorosas, né, e tão próximas, porque quando você tem esses grupos de apoio, você se aproxima muito dessas pessoas. Então você tem que estar sempre se revitalizando. E como que a gente se revitaliza? Com coisas que nos dão prazer, que nos alimentam a alma, né? Quando a gente consegue se conectar com essas coisas, e daí, em alguns momentos, estar fazendo terapia, estar fazendo outros acompanhamentos, terapia artística e outras ações, para dar conta de lidar com esse sofrimento, porque em alguns momentos ele efetivamente te impacta, né? Certamente. Lili, a gente tem um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou filme que nos oportunize, ou os nossos ouvintes, a buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre a temática? Tá, eu acho isso bem legal. Tem muitos filmes bons, tem muitos livros bons, mas assim, tem uma coisa que eu acho que é principal, que são os pilares da qualidade de vida, né? Então, assim, o que eu acho mais importante para as pessoas que estão ouvindo e que querem cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida? Uma boa alimentação, atividade física, evitar o uso de tabaco, de álcool e fazer um controle da saúde. Porque, assim, o câncer, ele tem alguns tumores que não tem muito como prevenir, eles vão acontecer. Mas quanto antes a gente fizer o diagnóstico, mais chance de tratamento vai oferecer. Mas assim, bons livros, né? A gente tem um livro que é o Anticâncer, do David Servan Schreiber, acho que fala assim. Também tem o Imperador de Todos os Males, com o Siddhartha, que também é um livro muito interessante, porque fala sobre a biografia do câncer, e daí vai contando um pouco como que a gente tem esse imperador, né, no nosso meio. E alguns filmes, tem muitos filmes, hoje em dia o Dr. Google nos dá várias referências, né? Mas assim, tem um filme que eu acho muito bacana, que fala sobre até um pouco dessa coisa de pesquisa, que hoje em dia também se fomenta muito sobre pesquisa e como que as pessoas lidam com as pesquisas ou os tipos de tratamento que a gente tem, que é um filme que chama Uma Chance para Viver. Esse filme eu acho que é um filme que vale a pena, porque fala dos dilemas éticos que o médico enfrenta em alguns momentos, até para tomar algumas decisões de escolha. Então acho que é um filme que vale a pena. Mas daí tem aqueles filmes que é bom, que é bonito também, que como A Culpa é das Estrelas, Antes de Partir. Tem vários filmes, né? Mas isso sempre tem uma divulgação assim grande. Geralmente são filmes que a gente se emociona muito, chora muito. Até quem não chora, chora, porque são histórias. A Culpa das Estrelas mesmo é um clássico, né? Mas também é um clássico que é uma lição, né? Porque a gente jura que
né? Não posso contar. Senão eu vou contar o final do filme, mas a gente jura uma coisa e acontece outra. E a vida é assim. Tudo que a gente tem certeza, não existe isso na vida, né, Lilian? Esse negócio de ter certeza do que vai acontecer. Na vida nada é certo, nada. Né? A única coisa que é certo é que a gente tem mudanças. E mudanças contínuas, né? Sim. É um movimento. Ainda bem. Oline, eu fiquei um pouquinho de dúvida, vou voltar um pouquinho lá, já que a gente tem uns minutinhos. A gente é assim mesmo, ao vivo é assim, né? Ok. Sobre a que tu falou da sexualidade do paciente, né? O que pode acarretar o uso das terapias? Tem a hormonioterapia, tem a radioterapia, tem a quimioterapia. O que pode acarretar com relação à vida sexual do paciente e da paciente? Bem, alguns pacientes e alguns medicamentos trazem ainda alguns efeitos colaterais, né? Então, às vezes, diminui a libido, ressecamento vaginal, são várias situações, porque a gente não está separado da nossa sexualidade, né? A nossa sexualidade faz parte da nossa rotina de vida diária. Então, assim, alguns desses medicamentos realmente implicam em baixa de libido, outros antecipam a menopausa. Então, assim, a pessoa tem que estar atenta e sempre que tiver alguma queixa, é importante que fale com o seu médico, com a sua psicóloga, com a sua terapeuta, com a sua fisioterapeuta, porque tem algumas estratégias de cuidados. E isso é bacana quando a pessoa consegue fazer, né? Ou esclarecer essas dúvidas. Lilian, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de a gente findar aqui, eu gostaria de agradecer a tua presença. Eu lembrei também, no dia, se eu não me engano agora, dia 27 de junho, a gente vai ter uma palestra no CEPOM sobre sexualidade, que também é com uma terapeuta ocupacional que é especialista nessa área. Então, se tiver algum dos ouvintes que seja paciente, que queira participar, eu acho que cabendo na nossa sala pode ir. Sabes o nome da terapeuta ocupacional? Eu vou dar uma olhadinha lá e depois a gente põe no... Ana Carolina Saval. Ana Carolina Saval. Um profissional que vai falar de sexualidade do paciente oncológico. Isso. Muito legal. Dia 27 de junho, né? tem o horário. Faz parte da reabilitação. Às 14h. Tá, lá no CEPOM mesmo, né? Lá só procurar lá. Isso. Tá. Ô Lilian, então a gente gostaria de agradecer a tua presença, te parabenizar não só pelo prêmio, que foi uma coisa linda, né? Então, porque foi a Lilian que ganhou, mas o Gama estava por trás, né? Então, esse trabalho bonito, que há tanto tempo vem sendo feito, e é uma instituição de muito respeito, que tu estás levando brilhantemente à frente agora, e tanto é que o prêmio é um louvor, né? Então, queria que tu desse tuas considerações finais, passa o contato lá do Gama. Tá. Bem, Fernanda, eu agradeço o convite por estar aqui com vocês, mas eu gostaria também de agradecer as mulheres com as quais eu convivi e ainda convivo no CEPOM, no Gama, mulheres que sempre me oportunizam e me oportunizaram a fascinante, a encantadora e desafiadora tarefa diária que é viver. Então, a elas, o meu carinho e gratidão. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigado pela tua presença. Massinha, obrigado por ter dividido comigo. Imagina, obrigada, Fernanda, obrigada também, né? E foi uma entrevista linda, um trabalho lindo aqui. Teu trabalho é muito lindo, Lilian, parabéns. Não tenho palavras para te agradecer. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.